Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez com o podcast da Educando Solar. Eu sou o professor Gustavo e hoje eu tenho a honra de receber aqui as 3 fundadoras ou co-founders da Educando Solar e também da Hiperestrutura Solar. Estou aqui hoje com a Carla Rodrigues, com a Elvira Leones e com a Viviane Machado. E o tema de hoje tem tudo a ver com elas, né? Por trás da estrutura, como mulheres estão redefinindo o mercado de energia solar. Muito obrigado por vocês terem aceito o convite da Educando Solar em participar desse podcast. Gustavo, obrigada. Para nós é uma honra, né? E trazer aqui para esse episódio a participação da mulher num segmento que é tão masculino, né? Nossa! A gente sempre fala e comenta muito sobre isso. E tão desafiador, tanto para homem quanto para mulher. E, no mais, estarmos aqui representando a Hiper e também a Educando, onde nós participamos como sócia, e trazer um pouco mais dessa experiência, né? Para que possa inspirar outras mulheres. Legal, e nós vamos falar muito de inspiração e motivação, né, Elvira? Isso aí. E, inicialmente, eu gostaria também de destacar a Hiperestrutura Solar, que é uma patrocinadora do projeto da Educando Solar, e sem a hiperestrutura, a Educando Solar não conseguiria começar. Então, está aqui feito o registro. Então, vamos lá, vamos começar entendendo como tudo começou. Viviane, vamos lá, como é que surgiu essa ideia de vocês se unirem para criar essa empresa? Muito boa pergunta. Essa ideia surgiu a partir de uma atuação já no mercado de metalurgia. Nós todas aqui já atuávamos, juntando todo mundo aqui já dava mais de 40 anos de atuação. E o mercado de metalurgia foi procurado para que começasse ali a produzir as estruturas para os projetos fotovoltaicos. Que naquela circunstância já havia necessidade, tinha demanda, no entanto não existiam tantas fábricas que tivessem a produção profissional das estruturas. Uhum. E assim surgiu a nossa atuação no mercado de perfilação de estruturas, além de outros equipamentos que nós já trabalhávamos. E a hiperestrutura veio consequência dessa atuação, dessa necessidade. Que legal. E vocês 3 trabalharam juntas nesse início do processo, né, Carla? Me conta como é que era o relacionamento entre vocês. Nós trabalhávamos juntas já em outra empresa. Como a Viviane falou, já tínhamos muitos anos de experiência dentro do mercado de metalurgia. E aí, as meninas saíram e foram prospectar mercado, já voltado para o mercado de energia solar, e surgiu a ideia da gente juntar forças. Por que não tantas forças separadas, fazendo uma conexão mesmo e pensando o que seria se nós nos uníssemos e nós pudéssemos exercer um pouco da força individual de cada uma dentro do mercado que estava lá. Ainda está muito latente, mas naquela oportunidade nós não tínhamos tantos fornecedores com profissionalismo, buscando equipamentos de qualidade. Então, a gente veio mesmo para fortalecer o mercado. Que legal. E o interessante, Gustavo, disso tudo que a Carla fala, é que a gente trouxe uma bagagem muito pesada dentro de indústria, né? Uhum. E cada uma liderando uma área, né? Carla fez isso muito bem enquanto compradora, enquanto gestora de fábrica, operações, eu na logística, na qualidade, passei pelo saque também, Viviane com uma potência no comercial e na área financeira. Isso tudo somou para que a gente pudesse trazer toda a experiência que a gente adquiriu no passado para poder realizar o sonho de empreender, que era muito comum na cabeça de cada uma, né? Sim. A gente queria muita liberdade financeira, a liberdade de tempo também, não que você tenha tempo empreendendo, e só a lê do engano, viu? A gente não tem mais tempo, mas a gente tem a liberdade da decisão, a liberdade financeira, a gente está construindo um legado que é nosso, que a gente quer deixar, né?
E tudo isso já tinha semente aqui dentro, né? A gente Sem sempre trocou muito isso, eu e Carla primeiro, Sim. né? A gente muito próxima dentro da indústria, Vivi veio depois, em outro momento, mas a gente sempre falou em empreender, né? É um desejo latente de muitos anos atrás, que a gente conseguiu realizar nos últimos 4 anos. E uma coisa que a Elvira falou que é muito interessante, Gustavo, ao longo de toda a nossa experiência profissional, a gente conhecendo outros mercados, outros negócios, a gente foi percebendo o que a gente gostaria de implantar dentro da nossa empresa e o que a gente não gostaria. Sim. Sabe? Aquele olhar atento mesmo, específico, para a dor de quem está caminhando com a gente, de quem está construindo com a gente, dos nossos colaboradores, de poder realmente fazer a diferença na vida do outro, de sempre... a gente brinca muito que a gente sempre está disponível por que não poder fazer aquilo que o funcionário está pedindo? A gente sempre olha pelo olhar do... Se ele está pedindo, vamos entender. Não é um não que vem logo de cara, entendeu? É um vamos entender por que aquilo é importante para ele. É importante para ele e a empresa consegue fazer, porque tem casos que não consegue, tá tudo bem. Mas se a gente consegue fazer, a gente sempre vai fazer. Sim. Porque a gente já esteve do outro lado, a gente conhece a dor do outro lado e a gente então entende que se é possível, por que não ajudar? Por que não contribuir? E é interessante essa visão aí que remete ao, acho que foi o principal desafio de vocês, que é o ser mulher num ambiente extremamente masculino. E não só o mercado solar é um ambiente masculino, mas as empresas, de uma maneira geral, e os níveis, os C-levels das empresas, em sua maioria, são homens, né? E essa visão sua traz um pouco isso, né? De você enxergar um pouco com um olhar mais humano, do que só resultados, só números, né? E isso é muito característico da mulher, né? Isso. Essa sensibilidade, esse acolhimento, essa empatia, coisas que passam despercebido para um homem, né? E a gente tem um olhar muito clínico. E isso define tudo dentro do negócio, né? No momento de ser delicada, no momento de ser empática, mas também no momento de ser forte, de ser dura, né, para corrigir, para se posicionar. Acho que é uma construção, vem tudo em conjunto, né? E Viviane, e você já teve algum desafio lá no início, especialmente no início, de sendo mulher, no mercado extremamente masculino, os clientes, na maioria das vezes, homens, montadores, homens, você que está mais na área comercial? Sim. Teve muito desafio nisso aí lá atrás? Como é que tô? Ou até agora, né? Sim, sem dúvida. Teve no começo, continuou tendo, e eu tenho certeza que ainda haverão muitos desafios. E eles são, na verdade, muito taxado pela a percepção do cliente do outro lado, achar que para um mercado tão técnico, geralmente composto por muitos engenheiros, muitos profissionais de montagem, quem tem que estar à frente disso ser um homem. E aí, quando a gente, por exemplo, vai visitar uma obra e chega lá, às vezes, até as 3 mulheres, e por trás das 3 mulheres, a equipe técnica, que vai também ter homens e mulheres, mas é vocês quem vão atender? Sim, somos nós. E aí, quando o cliente já conhece, já validou, ótimo, mas quando ainda não passamos dessa fase, existe uma insegurança, uma desconfiança, um olhar assim bem complicado em relação à nossa atuação no mercado. Mas acreditem se puder, nós conseguimos superar várias dessas situações, dar a volta por cima e mostrar o quão capazes nós somos sendo mulheres e atuando no mercado muito masculino. Gustavo, fazendo só um complemento com isso que a Vivi falou, eu confesso que eu precisei entender isso. Foi um movimento que eu precisei fazer de dentro para fora. Legal. Porque eu sempre, no ambiente, mesmo quando CLT, aí agora empreendendo, sempre um ambiente extremamente masculino. Sempre. E eu tenho um perfil mais rígido. Sou mais séria, sou mais enérgica. E à frente de fábrica, à frente de produção. Então, eu sempre tive esse perfil mais fixo mesmo. Perfil mais rígido mesmo. E eu sempre usei desse perfil para mostrar força, para mostrar autoridade. Entendi. E aí eu entendi
que era exatamente o fato. E aí eu sempre me vesti, era sempre terno, camisa, cabelo amarrado, não usava acessório, sempre assim, o mais medindo força com o homem possível. E aí eu entendi que é exatamente o fato de ser mulher que me diferenciava de todo o resto, que me diferenciava de todo o mercado. Aí, quando eu entendi isso e a ficha realmente caiu, eu passei a me posicionar totalmente diferente. Eu falei, gente, eu posso ir de saia para uma obra, sim. Eu posso ir de saia para uma visita, sim. Porque é isso, eu sou mulher, gente. E tá tudo bem. E as pessoas, e acredite ou não, as pessoas passaram a me respeitar mais depois que eu entendi isso e eu passei a me posicionar diferente com relação a isso, entendeu? Não é uma Isso é muito competição de imagem. Na Não. verdade, é um posicionamento que tem que ter e o lado técnico que tem sobrando vai se sobressair de fato. E né? Exato. de fato tem lugar para todos, né? Acho que não é uma competição e nenhuma concorrência. Acho que a mulher veio para fazer diferença e está junto com o homem para fazer uma entrega maior e melhor. É isso, é uma contribuição, não é uma disputa, né? Como a Carla soube expressar muito bem. E a mulher, dentro da energia solar, ela tem feito essa diferença na educação, promovendo, né? Conscientizando. Na engenharia, a gente tem uma engenheira na nossa equipe que não vou falar um palavrão, que é maravilhosa, sabe? Grande, Ela, gigante. junto com outro engenheiro que é referência para nós, que é forte, ela não fica atrás, ela chegou e já, escalou, já ganhou espaço, e é um orgulho para a gente ver lá à frente, junto com o Matheus, a Jéssica e o Matheus, ela se posiciona muito bem dentro do que ela faz e se espelha muito na liderança que ela tem, e isso é muito bom, né? E é algo que a gente traz para a cultura, sabe, Gustavo? A gente tem muita preocupação para que a cultura da empresa esteja totalmente absorvida pelos colaboradores. Tudo isso que a gente trouxe, sabe? E é legal, o Elvira, você comentou, só fazer um parênteses, fica aqui o convite, o Matheus e a Jéssica já estiveram aqui no nosso podcast, está gravado aqui no nosso YouTube, fica o convite para vocês assistirem. Falamos sobre um tema muito legal, que foi um estudo dos ventos e o impacto desse estudo no dimensionamento das estruturas solares. Fica aí o convite, integrador. Vai lá no nosso YouTube, clica, compartilha, curte, manda para aquele seu colega que às vezes tem um pouco de dificuldade em dimensionar a estrutura, tá? Você comentou uma coisa importante, a questão da cultura dentro da empresa. A gente já discutiu aqui em outras vezes, também em outros podcasts, nós falamos sobre a cultura comportamental, né, e a criação de equipes de alto desempenho. Vocês acreditam que o fato de vocês, mulheres, estarem liderando a equipe, vocês com esse olhar mais humano, vocês têm um sucesso um pouco maior em criar uma equipe de alto desempenho? Gustavo, é desafiador do mesmo jeito. Eu não acho que o perfil que a gente traz na liderança facilita a construção, né? Viviane pode falar depois muito bem sobre a equipe comercial como exemplo. Mas eu acho que a gente pode minimizar muitas outras coisas atuando dessa forma. Você trazer uma cultura forte e trazer tudo que você construiu lá atrás, como missão, visão, valores, não sendo só no quadro, no papel, mas que isso seja vivenciado por toda a equipe, que foi uma preocupação muito nossa. Inclusive, a gente trouxe uma consultoria para dentro da empresa para nos ajudar a construir e fortalecer essa cultura, que a gente tem um propósito, a gente tem valores, a gente tem nossa missão que foi criada com os sócios entre quatro paredes um dia inteiro, sentados, trazendo aquilo que Carla falou lá no início, tudo aquilo que a gente não queria para nós e que a gente sofreu num passado, enquanto CLT, a gente queria trazer prosperidade, entregar para os nossos colaboradores a oportunidade do crescimento, de realizar sonhos com a gente e uma prosperidade que não é só financeira, ela é espiritual, né? Ela é de educação, porque a gente tem uma pegada muito forte em treinamento, em valorização do estudo, da literatura. E hoje tem tantas facilidades nesse sentido que a empresa tem lá um calendário de treinamento quinzenal com convidados e especialistas fortíssimos que vão lá para dentro para educar.
né? Uhum. Quando a gente conversou sobre Educando Solar, foi com você, que foi o convite que nós fizemos, que também vem de uma parceria, tá, gente? Ele também atuou conosco em indústria. E aquilo que a gente sonhava, educar, como? De que forma? A gente ali tendo contato com nossos clientes, ouvindo a dor deles e ouvindo a dor do cliente final também. Porque o cliente final, às vezes, como lead, chega até nós, né? Nós somos fornecedores de uma cadeia dentro da energia solar. Sim. Então, tinha muita dor de falta de conhecimento, Não, dor de não saber montar, Sim. dor de não conhecer a estrutura correta, a segura, como fazer isso acontecer, né? E tudo isso a gente sentiu que precisava fazer um movimento, além disso tudo, para a sociedade. Trazer o que a energia solar proporciona enquanto redução de custos, mas não só a lucratividade do negócio, mas a educação como um todo, a sustentabilidade, se posicionar como uma empresa que se preocupa de fato com a sustentabilidade. A gente trabalha com essa intenção, trazendo um projeto como Teca Social para dentro do negócio, né, para um reflorestamento. Mas, Elvira, educação. E na verdade você até citou a Viviane, deixa eu ver com ela. Como é que foi essa experiência, então, Viviane, desses treinamentos, esse cronograma na área comercial, que é uma área muito desafiadora. O mercado solar tem muitos concorrentes, às vezes, que focam muito em preço, né? Esquecem dos outros atributos que são importantes. Como é que está sendo essa experiência lá? Uma construção desafiadora. O que nós trouxemos da cultura anterior é que nós queríamos fazer a diferença entregando valor. Sempre foi uma construção elencada a valor. E o valor ele não pode estar associado só ao preço final da estrutura. E como a gente sempre teve foco em qualidade, unimos forças, como a Carla citou lá no início, para quê? Para trazer essa construção de área comercial com um atendimento consultivo especializado, que cumprisse etapas de atendimento, que fosse levando o cliente a entender que ele não estava comprando apenas uma simples estrutura. O que ele estava comprando ali era o alicerce da obra dele. Só que para isso acontecer, o próprio colaborador precisa internalizar isso, ele precisa passar por muitos processos internos de treinamento, tanto técnico para as estruturas, como técnico para a área comercial. E aí, o da área comercial foi realmente para a elevação de nível de atendimento, onde ele usaria técnicas que conseguisse fazer o cliente entender que ele estava tomando uma decisão por 25 anos. Então, aquele preço ele não podia ser só aquele preço final da proposta. Ele teria que levar em consideração os riscos que ele está correndo se ele colocar uma estrutura que não tem, a tecnologia e a engenharia da estrutura que tem lá dentro da empresa. E essas construções foram todas baseadas em estudos, que a Carla vai poder falar muito melhor sobre isso do que eu. E à medida que ia sendo construído toda essa tecnologia de estrutura para entregar ali para o cliente, que é, na verdade, uma cadeia B2B que ainda tem que levar aquele valor lá para o cliente final, o colaborador ia sendo participado, porque ele precisa comprar o que ele vai vender. E aí nós estamos conseguindo formar uma equipe com esse perfil de atendimento. E temos sido bastante elogiados em relação a isso. E é o que diferencia a hiperestrutura solar, inclusive está na nossa missão. Exatamente. O atendimento é um dos valores também, né? Personalizado, humanizado. Sim. E que acompanha aí desde que o cliente chega, o lead, até a montagem. Então, a hiperestrutura, ela é uma parceira, de fato, confiável e muito forte em parceria. Sim. Porque ela não deixa o cliente na mão em nenhum momento. Isso é um orgulho para a gente poder falar isso. Exatamente. Então, Gustavo, não quer dizer que não vai ter problema nesse processo todo, né? Claro. Nessa construção da venda até a entrega das estruturas. Mas qualquer problema que haja na etapa, ele é resolvido. E é resolvido com sentido de urgência, porque a gente trouxe muito isso também para dentro do negócio. Não, e é importante destacar, né? Um amigo médico uma vez comentou comigo que o bom cirurgião é aquele que, na hora que dá problema, ele, de forma séria e tempestiva, vai lá no tempo certo, na hora certa e resolve o problema. É sobre isso. Né? Então,
claro que problemas acontecem, né? Mas como você enxerga o problema, como você atua sobre o problema, faz toda a diferença. E o sentido de urgência sobre o problema. A exemplo disso, nós tivemos recentemente uma carga roubada. Caramba. Não foi a primeira vez. Lá no início da operação, a gente já passou por isso. Então, é uma segunda. Nós já tivemos carga roubada 2 vezes. Só que essa vez muito mais preparados para esse momento, porque nós temos seguro de carga e a gente faz todo o processo com muito zelo e muito acompanhamento. Então, resguardados. Mas teve o delay, teve o roubo da carga. E a carga era direcionada para uma usina gigante. Então, nesse momento, não é se esconder atrás do problema. Eu e a Viviane levantamos, fomos lá, fomos ao cliente, nos colocamos à disposição e falamos, vamos resolver? Vamos resolver juntos. Sim. Existe o problema aconteceu, foge do meu controle, foge do seu, sim, mas como nós vamos resolver? E isso acontece assim com esse problema e com qualquer outro que tenha que acontecer. A gente não se isenta. Aconteceu o problema? Fugiu do nosso controle? Foi uma fatalidade? Foi. Então, vamos resolver junto? Vamos. Aí a gente atua sempre dessa forma. E é uma forma madura e profissional, né? Apesar de ser uma empresa nova, sim, isso é uma postura realmente que mostra que vocês já pensam grandes, né? Como empresas grandes. E isso faz toda a diferença. Mas, Gustavo, só completando, não tem como ser diferente nesse mercado. E eu não diria nem nesse mercado, mas para uma empresa que quer ter muito tempo de história, construir mesmo, ter longevidade... Não dá para ter postura diferente, não se espera, não pode se esperar algo diferente disso, sabe? A gente realmente precisa entregar de todas as formas, não só lá no momento da venda, mas todo o processo. Integrador, olha só que importante essa mensagem. Para você vender valor, e é uma coisa que a gente vai falar muito aqui, para você vender valor, você não tem que se esconder, você se ausentar diante de um problema. Pelo contrário, a venda de valor pressupõe responsabilidade do começo ao fim, passando por todas as etapas. Então, o cliente, quando escolhe um integrador que seja sério, ele vai transmitir essa autoridade, essa transparência e essa confiança. E problemas vão acontecer. Agora, cabe você. Se você quer ser grande, enfrente o problema de maneira responsável. Agora, se você quer continuar a ser pequeno, você se esconde. Não é culpa minha, não é, né? É que sempre culpa do outro e tal. Isso não dá certo. Então, para vender valor, realmente tem que ter responsabilidade, maturidade e pensar como empresa grande. E eu preciso voltar lá no início, com essa história do roubo de carga, né? Que isso foi, assim, muito marcante para nós. A gente tinha acabado de abrir a empresa. Eu acho que toda empresa... Foi uma carga pronta? Essa primeira foi uma carga que de matéria-prima ou de produto? De produto galvanizado. Foi galvanizar em São Paulo. Já galvanizado. Já estava indo para o cliente, era carga específica de um cliente. Eu preciso falar sobre esse cliente, tá? O nosso início, eu entendo que toda empresa que começa sempre tem um cliente que a levanta. Né? Isso. Eu tive essa experiência em outras empresas que eu trabalhei, com exemplos de clientes que levantaram essas empresas. E a gente teve na nossa carteira o nosso primeiro cliente que confiou na gente, mesmo a gente sem ter uma estrutura pronta, produzida e executada no mercado. Exatamente. Então, claro que tinha uma história de confiança. Enquanto vendedoras, na época eu vendia junto com o Vivi, né, e eu atendia por outra empresa, mas ele tinha passado por uma experiência muito dolorosa, onde a gente tinha sido vendedoras, né? Ele soube separar. Sim. Né? Tem gente que não separa, né? Acha que o vendedor é responsável por coisas que acontecem em relação à empresa que ele trabalha. E aí, Gustavo, quando a gente fez a primeira venda para ele de uma mega usina, todas as estruturas dele galvanizadas foram roubadas. E o dinheiro que a gente tinha, que a gente comprou, foi o dinheiro que ele deu de entrada. A gente não tinha um tostão, né, gente, quando a gente começou. Então, ele estava apostando na gente. Inclusive, o desenvolvimento dessa estrutura, ele participou. A gente desenvolveu a estrutura exatamente como ele precisava e ele acreditava que seria ideal para o negócio dele. E aí, quando...
fez todo o processo da compra, a Carla produziu, né, cuidando de fábrica, e isso foi para São Paulo na ocasião, porque a gente não tinha galvanizadoras com a qualidade que a gente queria aqui dentro de Goiás, e roubaram o caminhão. E detalhe, não tinha carga segurada, tudo barriga verde, né? Naquele momento, a gente não fez seguro, né? Ou seja, foi um dinheiro que a gente... Seguro é caro, né? Seguro é Não tem caro, dinheiro. não fez, né? Mas foi uma lição que a gente aprendeu com dor. Mas foram primeiros meses da empresa. Não deu tempo de estruturar tudo. É isso que eu tô te falando. Porque você já ouviu dizer aquele negócio de começa primeiro, Comece, depois você vai corrigindo? Primeiro você dá o passo que Deus põe o chão. Foi exatamente isso. E aí esse cliente, o que a gente precisou fazer, né? Eu falei, Vivi, a gente vai ter que abrir o coração para ele. Mais uma vez, lá vamos nós contar o que aconteceu e provar para ele que a gente ia resolver. De alguma maneira a gente ia resolver. E nós resolvemos. A gente deu nossos pulos, trabalhamos, fomos atrás de investimentos, pagamos e executamos quantas usinas, Viviane, para ele até hoje? 24 obras. 24 obras de usinas de investimento. São usinas de milhões. Uhum. Então, a confiança foi quebrada? Não, porque a gente foi lá falar a verdade, o que aconteceu, a gente foi transparente, e isso é muito cultural dentro da empresa, né? A gente precisa trazer isso, que é algo que a gente construiu, que a gente quer para o negócio, essa transparência. E é interessante, quer comentar? Quero. É importante falar que esse cliente, ele se tornou muito mais do que um cliente. E assim como ele, temos outros clientes dentro da carteira da indústria que viraram parceiros da Hiper. O atendimento se tornou muito mais do que um simples atendimento comercial, mas virou uma parceria e uma parceria duradoura. Porque nós entramos no mercado, como a Elvira bem falou agora há pouco, trabalhávamos como vendedoras, né? Representávamos uma indústria que existia naquela ocasião. E nós tínhamos um desejo muito grande de resolver problemas, porque essa era a nossa cultura, resolvedoras natas de problema. E isso fazia com que os clientes que naquela circunstância ainda não tinham uma parceria estabelecida, credibilidade em indústrias aqui por perto, ficassem assim até, mas será que é isso tudo? Será que realmente você vai me ajudar a resolver o problema? E a situação desse cliente, ele deu o voto de confiança, mesmo tendo sido quebrado lá em outro momento, não por nossa culpa, né? Mas pelo que houve com ele na outra indústria. E além de ter dado o voto de confiança, quando aconteceu essa situação, ele esteve junto com a gente o tempo todo, teve prejuízo, mas ele falou, eu entendo o que está acontecendo, poderia ter sido comigo e eu estou junto com vocês. Que legal, né? Tá? Eu acho que a questão da transparência... Sem dúvida. É fundamental. Né, ela constrói laços, né? Constrói. E é por isso que a gente está honrando ele aqui, viu? Muito legal. E vocês comentaram algumas coisas interessantes ao longo dessa trajetória. Tem uma aqui que eu queria destacar, que é a questão de sair de CLT para empreender. Né, sair daquele guarda-chuva. Muita gente fala que é seguro. Mas a gente, depois de certa prática, vê que não é bem assim, mas tudo bem. Exato. Mas sair do modelo de trabalho de CLT para um modelo de empreendedor. Né? Além disso, ou somado a essa mudança, tem o fato que eu acho que não pode ser descartado de ser mulheres, de serem esposas, de serem mães, né? E que acaba que vai se somando, né? O empreendedorismo exige-se muito mais e vocês, então, resolveram migrar para um modelo, então, sair do CLT para o modelo do empreendedor, sendo mulheres. Carla, vou começar por você. Como é que foi essa transição? Você estava super confiante ou deu aquele frio enorme na barriga? Gustavo, você já ouviu falar sobre zona de expulsão? Não. Comigo aconteceu assim. Eu vivi um processo um pouco mais pesado no projeto CLT de vida e eu adoeci. Eu precisei priorizar algumas coisas. E nesse momento que eu entendi que eu precisava cuidar de algumas coisas a nível de pessoa, Carla, precisava cuidar da Carla mesmo. Foi quando eu fui convidada para outro projeto.
Eu saí desse lugar onde eu estava. Não fui eu que quis sair. Eu precisei adoecer para sair. Então, eu saí desse projeto e fui convidada para participar de um outro processo. Durante esse processo, era exatamente onde Deus queria ter me colocado, porque eu não teria ido sozinha. Ele me colocou ali para que eu me conectasse com as meninas e com o nosso outro sócio, que é o Tiago. E nesse processo, a gente olhou e falou, a hiperestrutura vai nascer. E a gente criou a hiperestrutura junto. A nossa unidade se fortaleceu muito quando a gente olha para a força individual de cada um. Não fui eu que quis, eu fui escolhida para estar ali. Deus me colocou ali naquele momento e eu preciso dizer isso com muita clareza. A Carla não teria tomado a decisão sozinha de vou sair e tô indo. Não, eu precisei passar por um processo para chegar onde eu deveria estar. Na verdade, a gente resgatou ela. Elvira, e você falou muito assim de empreender alguns anos depois dos 20, né? É bem depois, né? Embora não pareça. Tava bem depois. Os botox da vida não deixam, né, contar. Mas como é que é? Porque assim, muita gente às vezes empreende estando novo, quando você é mais novo, você erra e tá tudo certo, você tá aprendendo. Depois de certa idade, você tem um peso de responsabilidade. Total. Como é que foi nesse caso seu? Quando eu quero muito deixar claro que eu não estou aqui agredindo ou ofendendo o CLT, gente, pelo amor de Deus, né? Tem gente que é CLT e é muito feliz. Sem dúvida. E eu fui feliz por muito tempo enquanto CLT e sou muito grata por isso também, tá? Acho que toda a construção do que eu sou hoje, e acredito que as meninas também, tem muito a ver com o que a gente vivenciou enquanto CLT, porque foi uma escolha e um preparo para a gente chegar onde nós chegamos. Gustavo, eu acho que você começar a empreender mais novo, as oportunidades de erros e acertos e correções são maiores, né? Agora, quando você chega após os 50, né, que é o meu caso, para empreender, 20 e poucos anos, a chance de errar é menor. Eu enxergo assim. Claro que isso não como eu diria, me limita. Porque eu acho que quando você entra para empreender, que a sua mente tem uma explosão de expansão, diante de tudo que foi construído, como a gente construiu, com muito embasamento, com muito estudo, a gente está sempre procurando caminhar com a evolução do que está acontecendo no mercado, buscando se aprimorar. Eu sou muito grata ao nosso sócio Tiago, que trouxe essa essência do estudo para a gente, né? Porque enquanto eu vivi CLT, eu posso te dizer, meu diploma ficou engavetado. E as experiências que eu tive, que me amadureceram enquanto profissional, foi muito da experiência vivida dentro, né? Na prática. Na prática. Agora, você ir buscar soluções maiores para que o seu negócio, por exemplo, acelere, para que ele consiga explodir em menos anos, né? Que eu não tenho muito tempo para esperar também, eu quero me aposentar aos 60. Então, a gente precisa se formar, a gente precisa ir buscar, a gente precisa ir estudar. E a gente faz muito isso. Já investimos pesado financeiramente dentro desse projeto, Carla, eu e Viviane. Às vezes eu ouço assim, como é que você tem tempo? Toda hora você está fazendo uma coisa, você não para de tá lendo, todo dia você está lendo, onde você arruma dinheiro para tudo isso? Eu ouço isso, às vezes até de um próprio familiar, entendeu? Que não entende o seu momento de... Eu penso assim, eu não tenho tempo a perder. É isso que eu penso hoje, sabe? Tá. Eu não tenho tempo a perder. E um dia na sala com os meus sócios, né? Lá atrás, quando a gente começou, olha como a mente da gente era, né? Como a minha era. Eu acho que vocês vão se lembrar. Eu falei, vocês têm tempo. Eu já estou numa idade que não dá para fazer mais nada. Verdade. Você lembra disso? O Thiago quase me bateu, né? E aí eu vendo os 60 anos da Globo... O Roberto Marinho foi empreender na Globo com 60 anos. Então, assim, tá tudo certo, cara. Então, não tem tempo para você escolher qual é o melhor.
Eu acho que é quando você está preparado para isso. Se você se sente preparado aos 20, maravilha. Aos 25, aos 30, aos 40, aos 50, e aí vai. E aí vai. Sabe? Eu acho Legal. que é isso. Ô, Viviane, e acho que você tem uma variável, você é uma mãe atípica, Sim. né? E você não esconde isso, que é De jeito, lindo né? e maravilhoso. E então, quer dizer, tem toda essa estrutura que você precisa ter familiar em casa e mais o empreendedorismo. Como é que foi para você isso aí? Foi um grande desafio, mas um desafio que foi ficando cada dia mais gostoso de cumprir. Ao contrário das meninas, eu não tinha o sonho de empreender. Entendi. Eu tive uma carreira no CLT que começou com 15 anos de idade, e fiquei por 22 anos no CLT, e com crescimento dentro de cada empresa em que eu trabalhei, exponencial, com salários altos, com crescimento mesmo assim, tanto profissional quanto financeiro, que me agradava. Uhum. Mas aí a vida mudou, a maternidade chegou, e tudo foi ficando muito mais complexo. E o CLT, a gente precisa ter uma vida bem estruturada para cumpri-lo. E tá tudo bem. Como a Elvira mesmo disse, não estou recriminando, até porque fui muito feliz durante o período que fiquei. Mas aí, depois de tudo isso, também veio a pandemia. E a pandemia me arremessou lá para o mercado de trabalho, né? Fiquei desempregada aos 40 anos. Então, a gente sabe que aqui na nossa cultura, né, do nosso país, essa idade é uma idade avançada para a gente recomeçar, mesmo tendo um bom currículo. Sim. Verdade. E foi nesse momento que foi o desafio de representar, de me reinventar dentro do mercado que eu conhecia e logo depois empreender. Como mãe atípica, que eu já era nessa ocasião, era um desafio assim triplicado, porque eu tinha que concentrar muita energia para conseguir fazer uma coisa que exige da gente muita dedicação, sem dúvida, mas eu não podia me abnegar, né, da maternidade. E a maternidade, ela pode ser exercida, sim, mesmo trabalhando muito, mesmo empreendendo. Uhum. Precisa, claro, de pessoas para nos apoiar. E essas pessoas existem, a gente pode olhar para o lado. Até quem acha que não tem, olha para um lado e para o outro, que tem alguém que está disposto a te ajudar. Legal. E aí eu construí uma rede de apoio, continuo dando todo o suporte que meus filhos precisam. E eu dou graças a toda essa unidade que aconteceu aqui com os sócios, com aquelas implicações do Tiago para que a gente empreendesse, para que a gente buscasse mesmo a formação profissional, ao apoio dos familiares mais próximos, né? Minha família, meu irmão, e as sócias sempre me apoiaram na maternidade atípica. Eu preciso enfatizar isso aqui. Se não fosse dessa forma, seria muito mais difícil. E a Hiperestrutura, e agora esse projeto lindo também, que é a Educando, que nós amamos muito esse projeto, me faz dar um passo muito maior em rumo àquilo que eu sempre almejei, que é a prosperidade total, não é o dinheiro, e a subsidiar os cuidados que os meus filhos precisam. Que É legal, isso. que história, hein? Muito, muito massa. E vamos lá, né? A gente olha para trás e vê muitos desafios superados, muitos obstáculos, muita coisa ruim que de fato aconteceu, que Sem foram, dúvida. né, passo a passo, sendo superados por vocês, né, de forma individual, de forma coletiva, Sim. né, o que mostra uma união. E aí a gente chega no momento que está hoje, né, ambas as três, né, fazendo um português erradíssimo aqui, né, todas as três sendo empresárias de sucesso em mais de um segmento, todas multiempresárias, né? Como é que vocês olham, então, para frente agora? Vamos esquecer o que passou, Sim. esquecer no sentido, porque ele é que fundamenta o que está hoje. Mas e o futuro? O que vocês enxergam, por exemplo, a presença da mulher no mercado solar, as oportunidades do posicionamento, né, as oportunidades dos grupos de apoio? Como é que vocês estão enxergando aí para frente? Vamos começar para Elvira. O que você vê aí, Elvira? Ai, ai. Ô, Gustavo, eu acho que hoje tem uma representatividade até relevante no mercado, né? Fiquei muito feliz no Congresso da Absolar em ver tantas mulheres ali à frente, né? À frente da educação,
à frente de projetos sociais voltados, né, e absorvendo energia solar como um todo, mulheres na política fazendo a defesa, né, dos nossos direitos e tentando manter um bom relacionamento aí do governo com a nossa classe, né? Nós não somos integradoras, mas sentimos na pele todo o movimento contrário à energia solar. Reflete muito, né? Sim, No crescimento, estamos na cadeia. Então, quando eu vou para um evento como aquele que reúne os players, os maiores do mercado, e ver tantas mulheres que estão lá na liderança, isso, para mim, é orgulho. E eu acredito que a gente está no caminho certo, entendeu? Acho que as nossas escolhas foram muito certas. Eu enxergo para o futuro a Hiper contribuindo de uma forma grandiosa enquanto mantenedora de um projeto educacional como Educando Solar, rompendo a bolha, né, que eu espero que rompa, que chegue muito além do integrador, do distribuidor, do investidor de energia solar, mas que vai lá na comunidade indígena, como a gente já chegou enquanto parceiro de um projeto social, e que, de fato, a gente ilumine casas, empresas, aldeias indígenas, favelas, com energia solar para levar, no mínimo, qualidade de vida, né? Eu trago aqui para a mesa um projeto social que o Thompson esteve aqui, o Work Solar, falando com a nossa parceria, que eu acho que foi um dos maiores projetos que a gente desenvolveu, porque levou necessidade básica para 17 aldeias indígenas. Você imagina, eles não tinham como comer uma carne fresca, eles não tinham como ter acesso a medicamento, tinha que andar quilômetros para buscar. E hoje, uma simples usina off-grid, pequenininha, com 6 painéis, absorve a necessidade dessa aldeia, né? E parece que é tão pequeno, né, quando a gente fala aqui, e o impacto é tão grandioso. Então, eu acho que a Hiper, eu enxergo ela grande, mas promovendo algo maior em prol do outro, não só para nós. Legal. A gente tem muita vontade de ter um projeto social grandioso dentro da empresa que se torne o Instituto Hiperestrutura Solar. Então, é algo que a gente conversa desde o início, que está lá, inclusive, lá na nossa visão, missão e valores. É trazer isso como algo grandioso e de grande impacto, através da energia solar. Legal. Sabe? Carla, e você acha que com esse seu histórico de reposicionamento, o futuro está mais claro? Agora você realmente enxergou o seu propósito e acha que daqui para frente, não que não terão desafios, mas você está muito mais tranquila no sentido de enfrentar os obstáculos? Gustavo, muitos empresários hoje eles crescem, as empresas crescem, eles prosperam, e eles continuam trancados dentro de uma sala. Eu entendi que na evolução que está o mercado digital, na evolução que está a vida online, offline, a vida à frente das câmeras mesmo, Sim. Eu entendi que o empresário ele precisa não só... Porque ouve-se muito falar em você precisa parecer ser antes de ser, você precisa se posicionar antes de conquistar. Mas o meu convite aqui é falando de empresário para empresário. Tem muito empresário que já tem muito empresário que já se constituiu, mas continua sem parecer ser. Então, eu entendi que, para o futuro, o empresário ele não precisa só ser, ele tem que parecer ser, sim. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que os empresários precisam hoje estar à frente do seu negócio, dar a cara. Eu falo por mim, mas as meninas pactuam muito dessa dor, eu diria. Eu tenho muita dificuldade com exposição, com me expor, com estar à frente do negócio. Mas a gente está hoje aqui no podcast, que é nosso, que a gente criou já há muito tempo, que nós poderíamos ter vindo desde o início, mas não, a gente continua por trás das câmeras, por trás dos bastidores, mas nesse momento nós entendemos que fazia sentido estar aqui. E o convite agora é esse. Eu tenho uma frase que eu gosto muito. Você pode ser brilhante sozinho, mas para impactar a vida, você precisa
brilhar em voz alta. Não dá para brilhar sozinho e impactar vidas. Você pode ali, sim, tocar algumas pessoas, acompanhar alguns projetos, mas se você brilha em voz alta para aparecer, para se posicionar por ego, de jeito nenhum. Quem me conhece sabe que longe disso, que eu nunca quis isso, mas eu entendi que é necessário, que esse mercado hoje, para futuro, você precisa sim brilhar em voz alta, você precisa sim é construção de legado mesmo. É mais forte do que a minha dor que eu vivo. É para tocar o outro, para ajudar o outro. Às vezes eu faço um post e o engajamento é baixo, mas aquele comentário que veio no meu direct, poxa, Carla, caramba, isso aqui me abriu uma luz, já está valendo. Já foi especial, já foi importante. Por quê? Porque eu ajudei uma pessoa. Exato. E o convite é esse. Tem muito empresário que já é forte, que se abrisse a boca poderia ajudar tantas outras pessoas, porque quando a gente olha para a internet hoje, a gente fala que eu estou aqui, mas eu posso estar falando com a pessoa lá do Japão. O mundo é O mundo pequeno, né? pequeno para a internet. E muitos empresários com tanta potência, com tanto potencial, poderiam estar falando para outras pessoas, poderiam estar ajudando outras vidas, mas não, está ali trancado dentro da sua sala, falando só com seus colaboradores, só com a sua empresa. Não que isso seja pequeno, mas a abrangência hoje exige um pouco mais de nós, entendeu? Então, acho que para o futuro fica esse convite. Viviane, vamos lá. Viviane achou que eu fosse esquecer dela, né? Fica até difícil falar depois de duas falas tão lindas, né? Vamos lá. Você com todos os seus desafios, todos os obstáculos superados, Sim. como é que você enxerga o seu futuro nesse mercado de empreendedorismo, numa associação aí com mães atípicas também, familiar? Como é que você olha para frente e vê? Vejo muita coisa boa, vejo as duas empresas sendo propulsoras de movimentos que podem ajudar, tanto aí nas comunidades atípicas, como em outras também comunidades. Eu posso falar por mim que eu faço um movimento, por exemplo, que eu saí da concha também, até começar a empreender, eu não tinha nem sequer rede social, quase não aparecia para nada. E, primeiro, entendi que eu preciso dar a cara para o negócio, que as pessoas se conectam com pessoas, que os clientes que falavam comigo depois que me viam ali falando sobre mim, sobre a empresa, sobre os desafios de empreender, eles se sentiam muito mais à vontade comigo. E quando eu falo também sobre as questões que eu passo aí enquanto mãe atípica, eu ajudo pessoas. Eu ajudo, por exemplo, mães que acreditam que depois que tem esse diagnóstico, e que geralmente vem seguido de prognósticos que não são os melhores, elas precisam parar a vida, e aí elas me veem lá fazendo um monte de coisa, viajando, fazendo curso, fazendo capacitação, indo para a obra, indo para a fábrica, atendendo o tempo todo ali no comercial, falando com a série de clientes, elas falam, como que você consegue fazer isso? E aí, na hora que eu vou ali e conto como que eu consigo fazer, ela começa a abrir a mente. Então, é uma forma de ajudar. Então, a Hiper me proporcionou isso. Se não fosse através do empreender, das empresas, da expansão de consciência, de tudo isso que a gente construiu juntas, né, meninas? Isso mesmo. Eu ainda estaria aqui sem poder ajudar uma pessoa que precisa de ajuda e que nem pede, na grande maioria das Sem vezes. poder Se ajudar fecha, né? seus filhos, como você ajuda. Exato, porque ela recebe a sentença, entre aspas, como sendo para ela também. E eu recebi, agora há pouco tempo atrás, uma pessoa que veio através da rede social com uma postagem onde eu não falei de trabalho, mas falei do desafio de empreender e ser mãe atípica. E ela me pediu 1 hora de conversa lá no escritório da Hiper para poder entender como que eu faço. Que interessante. E aí eu falei, poxa, eu tô aqui trabalhando, abri uma agenda para ela com todo amor e carinho, porque eu fiquei até curiosa para saber como que eu poderia ajudá-la. E ela falou, só queria entender como você faz. Porque eu tô num momento da minha vida que eu tô perdida. Eu acabei de receber o diagnóstico, eu sou profissional, eu sou contadora, eu não tô conseguindo fazer nada. Eu parei a minha vida e eu preciso saber como é que você está fazendo. E aí eu conversei com ela ali por mais de 1 hora, expliquei, contei, voltei atrás, falei, expliquei como é que estava fazendo. Nisso, meu filho passou rapidamente pelo escritório vindo da terapia. Eu nunca pensei em montar uma rede de apoio. Então, são coisas que acontecem através de toda essa construção que nós fazemos juntas. Então, aqui cada uma de nós ajudamos no que podemos ajudar. Legal. E eu vejo as mulheres fazendo isso. Essa diferença
no futuro do segmento solar, da energia solar. Legal, né? E vocês três falaram muito de uma coisa que a gente chama de propósito, né? É o conceito de servir o próximo, né? Se você não enxerga isso como seu propósito, é porque você não entendeu o seu propósito, né? E cada uma de vocês falou muito sobre isso na sua maneira, né? E esse bate-papo aqui, se deixar, a gente vai a tarde inteira, porque é muito gostoso, é muito desafiador, é muito motivacional. Mas para encerrar, eu gostaria agora de pegar cada uma de vocês com um conselho. Então imagine que quem está assistindo seja uma integradora, né? Uma mulher integradora, né? Ou o marido dela também, que às vezes está incentivando a esposa a empreender, às vezes até que não seja no mercado solar. Acho que você foi num ponto. O marido precisa incentivar Né? muito. Exato, né? exato. Ele é a rede de apoio principal. É a principal, né? Então, vamos lá. Eu queria buscar de vocês conselhos para essa turma. Gustavo, tem uma frase que eu gosto também. Só não vence quem desiste. Então, obstáculos, problemas. Tem dia que você olha para o dia e fala, eu não vou sair dessa. Dessa aqui, hoje, não tem solução. Mas tem. Você só vai vencer se você continuar persistindo, se você continuar lutando por aquele objetivo. Porque isso é fato, gente. O objetivo precisa ser claro. O seu porquê, o seu porquê precisa ser muito estabelecido para que você consiga mirar no horizonte futuro mesmo. Pode ser próximo, pode ser mais distante, mas você tem que ter um objetivo, você tem que saber do ponto A, de onde você está, para o ponto B, para onde você está indo. Porque se você não tiver isso, você vai desistir no meio do caminho. Porque os problemas, eles nos sucumbem. Mas não, eu gosto de dizer isso, eu falo muito sobre isso. Você precisa saber para onde você vai, porque só não vence quem desiste. Se tem um conselho, continua, que você vai conseguir. Legal. Ai, Gustavo, eu acho que a espiritualidade conta muito dentro do empreendedorismo, né? Dentro de um negócio. Acho que você, quando está conectado com Deus, você tem seu sustento para esses momentos que tira o chão, né? Tira você da sua zona de conforto, deixa seu emocional em frangalhos, porque quem empreende no Brasil sabe como é, né? Aqui e talvez em outros lugares, não sei. Mas aqui na nossa realidade é muito desafiador. E enquanto mulher, que é mãe, né? Tem filho pequeno, eu passo por eu acho que 1% da maioria, porque meus filhos já estão adultos, eu tenho um marido que é excepcional, que me apoia em tudo, que é meu braço direito, que me ajuda muito, mas nem todas têm, a grande maioria não tem essa liberdade de ir e vir como eu tenho, e com um apoio tão forte do lado, né? E detalhe, eu acho que nada pode te parar. É igual a Carla falou. A gente costuma dizer, nós somos imparáveis. E eu vou te dizer uma coisa, não romantize essa relação, tá? Porque não é assim, só amor, não. Tem dias de muita luta, de muita briga intensa, mas buscando fazer o que é certo. Não é uma discórdia, não é apedrejar, não é nada disso. Às vezes a gente tem opiniões diferentes e por algum momento se desconecta, mas logo uma puxa a outra, põe no lugar, entendeu? Tem que ter Olha, essa é assim, assado, não é isso que você está vendo, vamos caminhar junto, caminho é esse, daí as mãos, vamos embora. Mas a gente não para. Então, se posicionar, contar sua história nas redes sociais, né? Eu ouço muito isso, o podcast aqui da Giovana, da Nave, falou muito sobre isso. Um brand bem feito, bem realizado, e não precisa ser caro para você fazer isso. Você se posicionar, você se vestir bem, adequadamente, você atender seu cliente com elegância, você servir o seu cliente. É brand, gente. É brand, tá? Então, tem tantas maneiras de você se colocar à frente do seu cliente e parecer grande, entendeu? E deixar tudo que está acontecendo dentro da empresa e lá fora, você ser uma pessoa, mirar no seu cliente para que faça o quê, gente? Além de servi-lo,
trazer vendas, porque o negócio não sobrevive sem vendas. Não... Então, tudo que a gente falou aqui é uma construção para vender, senão não faz sentido. Vamos mentir se dissermos que isso não é importante, que dentro de toda essa estruturação que a gente faz dentro da Hipra, a gente quer um relacionamento, a gente quer conexão, a gente quer posicionamento, mas a gente quer trazer vendas, né? Senão o negócio não vai. E eu acho que é isso, é uma construção que tem espiritualidade muito forte dentro, porque você não consegue caminhar sem isso. A conexão com as sócias tem que ser muito forte e de muito respeito, né? De muita empatia e de muita união. E não vou dizer que é sempre assim, porque vai ter momentos que não são. Mas nada pode te parar, como Carla falou. Eu acho que é isso. Legal. Viviane? De novo, né? Nessa situação, porque olha os conselhos, viu? Aí você me deixa por último, eu fico aqui. Mas vamos lá. Eu penso que tudo que elas falaram é muito importante. Me colocando enquanto mulher, eu tive que olhar para o espelho, reconhecer minhas fraquezas, mas também reconhecer o que eu tinha de bom, o que eu tinha de excepcional e o que eu podia levar para fora de mim, né? Com essas características que poderia ser diferencial para outras pessoas. Então, esse é o meu conselho. Reconheça quem você é, evidencie todos os pontos fortes que você tem. Não tenha medo de externar essa fortaleza que você é. E se em algum momento precisar de ajuda, peça, porque nós somos de carne e osso, nós precisamos de ajuda. Essa ajuda pode estar do seu lado, pode não estar do seu lado, mas reconheça que precisa de ajuda e peça. Não desista. Não pare. Se precisar parar um dia, uns dias, tudo bem, pare, mas que não seja permanente. Olha para dentro da sua casa. Tem pessoas que talvez não tá te ajudando porque você não está pedindo. Eu passei por isso também. E envolva essas pessoas para que elas acreditem em você, você também acredite em você, porque aí todo mundo vai acreditar. É isso. Que legal. E, na verdade, eu vou além. Eu acho que esses 3 conselhos valem para todos. Para a vida. Para a vida, não só para mulher, principalmente para homem também, né? Tem muita coisa bacana. Pessoal, muito obrigado por esse bate-papo super leve, atual e sério, né? Que é esse o objetivo. Fica aqui registrado, né? O podcast do Educando Solar fica sempre disponível nas nossas plataformas, lá no YouTube, a gente divulga também no Instagram. Segue, compartilha, manda para aquele colega seu que esteja realmente precisando, que esteja com algum problema. Mande para sua esposa assistir esse vídeo, você integrador, já que é um ambiente muito masculino, né? Sim. Então mande para sua esposa, sua filha, seus filhos, né? Eu acho que a gente tem que fazer essa informação muito pertinente, seguir pelo mundo, né? Nós estamos plantando uma semente aqui que precisa ser espalhada aí pelo mundo inteiro, porque são muitas coisas boas que foram faladas aqui hoje, tá? Fica então a dica para vocês sempre seguir a gente lá no YouTube, clica no sininho lá do YouTube, porque toda nova postagem, todo novo podcast você vai ficar sabendo e aí sim você vai poder assistir, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.